Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um módulo da disciplina de Introdução à Programação de Computadores. E nesse módulo nós vamos iniciar o conteúdo de estruturas de repetição. Esse é o terceiro módulo da disciplina. No primeiro módulo nós aprendemos a estrutura sequencial, que são os comandos básicos de entrada, saída e processamento que nós usamos para construir algoritmos. No segundo módulo nós trabalhamos as estruturas de decisão, que são as estruturas condicionais. E nesse módulo agora, nós vamos trabalhar as estruturas de repetição. São três tipos de estruturas de repetição. Repetição com variável de controle, repetição com teste no início e com teste no final. Nessa aula de hoje, nós vamos aprender sobre a estrutura com variável de controle. Okay? E vamos ver alguns exemplos e também propor alguns exercícios. Bom, quando nós usamos uma estrutura de repetição dentro de um algoritmo ou dentro de um código, como o próprio nome diz, quando algum trecho desse código, seja de qualquer tamanho, tenha a necessidade de ser repetido. Eu posso ter que definir isso de forma fixa, né, uma quantidade X de vezes que aquele trecho de código vai se repetir, ou eu posso vincular essa repetição a uma condição. Enquanto essa condição for verdadeira, esse trecho de código vai ser repetido. Até então, o que nós tínhamos feito era receber os dados de entrada do usuário, fazer o processamento desses dados de entrada, que basicamente eram cálculos, e dar a saída como resultado. Isso no primeiro módulo, quando a gente estava vendo a estrutura sequencial. Porque esse fluxo de entrada, processamento e saída é o fluxo normal de processamento de dados. Mas é possível a gente fazer processamento de dados simplesmente utilizando uma calculadora. Os números que a gente fornece para um cálculo, eles são os dados de entrada. O cálculo que é feito dentro do software da calculadora, por mais simples que ela seja, é um processamento. E o que ela mostra como resultado no visor é uma saída. No primeiro módulo, então, nós aprendemos esse fluxo, mas os nossos códigos não passavam de calculadoras que tinham a funcionalidade de conversar com o usuário, né, de mostrar mensagens, tanto para receber os dados, como também para interagir, mostrando a saída. Mas, sejamos francos, os códigos eram tão simples que seria mais fácil construir isso numa calculadora, sem precisar implementar um programa para isso. No segundo módulo, nós já aprendemos a incluir as estruturas de repetição, de decisão, que são as estruturas condicionais. Coisa que a maioria das calculadoras não fazem isso. Algumas fazem, mas são calculadoras mais sofisticadas, de cálculo científico estatístico. Com a inclusão dessas estruturas condicionais, nós possibilitamos que o nosso programa desviasse o fluxo normal de execução, ou seja, desviasse a estrutura sequencial, tomando decisões. Conforme os critérios definidos, ele seguiria um fluxo de execução ou outro. Agora nós estamos nesse módulo que nós vamos automatizar a execução de partes do nosso programa. Por diversas vezes no nosso dia a dia, nós precisamos implementar estruturas de repetição em atividades que nós executamos, atividades comuns do cotidiano. Se você vai lavar vasilhas, se você vai escutar uma música. Então, todas essas atividades, por diversas vezes, elas exigem ações repetidas. E essas ações repetidas, elas são executadas de forma contínua. Todas as vezes que a gente precisar executar alguma ação, algum trecho de código várias vezes dentro de um programa, a gente vai usar essas estruturas de repetição. Se eu sei a quantidade de vezes que deve ser repetido, é a quantidade de repetições fixas. Se eu não sei, eu vou vincular uma condição para que, enquanto essa condição for verdadeira,
ele vai ficar repetindo esse trecho de código. Lembra que nós construímos diversos exemplos para receber notas de alunos, calcular média bimestral, semestral, dizer se o aluno está reprovado ou não, por falta ou por nota. Só que sempre nós fizemos apenas com um aluno, e isso, no mundo real, é improvável que exista uma turma com apenas um aluno. É mais provável que dessa turma a gente precise executar esses comandos diversas vezes. Então eu vou usar esse exemplo que nós estamos construindo durante todas as aulas anteriores para poder ilustrar uma aplicação de estruturas de repetição. Então, se eu tenho, por exemplo, uma turma com 50 alunos e eu quero calcular a média de todos eles, existem duas formas de fazer, como tudo na vida. Tem a forma mais fácil e a forma mais difícil. Se eu quiser a forma mais difícil, eu posso escrever o trecho de código para receber as notas de um aluno, calcular a média e mostrar, e depois eu dou Ctrl+C, Ctrl+V 50 vezes ali no código. Vai funcionar? Sim. O seu programa ele vai dar a resposta. A resposta, se tiver bem implementado o código, vai ser uma resposta correta, só que o seu programa ele não vai ser escalável. Se eu quiser receber as notas de 51 alunos, eu vou ter que abrir o código e dar mais um Ctrl+C, Ctrl+V ali, e isso vai só aumentando o código. Vai funcionar, mas o seu código vai ser pouco eficiente. Como que nós fazemos isso? Da maneira mais fácil. Nós vamos colocar esse trecho de código, que é o trecho responsável por receber as notas, calcular a média e mostrar a média. Nós vamos colocar somente esse trecho de código, que é o que deve ser repetido dentro de uma estrutura de repetição. Se eu tenho o número de alunos dessa turma, eu vou fixar, olha, esse código eu quero que ele seja executado 50 vezes. Eu posso definir isso direto na codificação, ou eu posso criar uma variável que recebe esse valor. O usuário vai digitar, o programa vai perguntar, vai pedir para o usuário para que ele forneça a quantidade de alunos da turma e, após fornecer essa quantidade, ele vai repetir N vezes de acordo com esse número. Bom, como eu disse antes, existem três tipos de laços de repetição, ou estruturas de repetição, ou looping, tanto faz, tá? É o mesmo, são vários nomes para a mesma estrutura. Repetição com variável de controle, com teste no início e com teste no final. Esse exemplo que eu dei dos alunos, esse trecho de código que eu vou pedir as notas, calcular a média e mostrar a média, ele é um trecho de código que ele vai ser executado na primeira vez, da primeira linha desse trecho de código até a última. Quando chegar na última, o algoritmo vai verificar se já executou todas as vezes que essa estrutura foi programada. Se não, ele vai voltar, vai retroceder para a primeira linha desse trecho de código, não para o início do programa, mas somente para a primeira linha desse trecho de código. Então ele vai retroceder e vai executar tudo novamente. Se essa estrutura é uma estrutura com variável de controle, a cada vez que esse código for executado, ele vai contar mais um, sempre contar mais um, até chegar no limite definido. Se é uma repetição com teste no início, a cada vez que ele for executar, antes de executar, ele vai verificar se é para executar ou não. E essa verificação é feita usando um teste, né? Uma condicional. Se essa repetição é com teste no final, primeiro ele executa pelo menos uma vez, para lá no final ele decidir, né? Ele verificar se a condição é verdadeira, para que ele volte lá para a primeira linha desse trecho de código e repita novamente. Nessa aula nós vamos aprender essa primeira, que é a variável de controle, que é a mais simples que tem, porque eu defino o número fixo e não preciso me preocupar com essa condição.
A principal característica dessa estrutura de repetição com variável de controle é quando eu sei o número de vezes que o trecho de código tem que ser repetido. Lembrando que a estrutura de repetição, como a estrutura condicional, eu posso ter várias repetições no mesmo programa. Eu não preciso me limitar a ter apenas uma, eu posso ter quantas eu quiser. Quando eu sei o número de vezes que vai ser repetido essa estrutura, aí eu uso essa repetição com variável de controle. Mas quando que eu tenho que saber a quantidade de vezes que isso deve ser repetido? Em duas situações. Ou eu deixo isso fixo no código, né? Eu tenho todas as minhas turmas têm 50 alunos, então eu vou deixar para repetir 50 vezes. Mas isso não é um cenário do mundo real. Eu posso ter que receber um número inteiro antes para poder fixar essa quantidade de repetição antes dessa estrutura começar a repetir. Então eu posso definir esse número no momento da codificação, no momento da construção do programa ou antes da estrutura começar a repetir. E como que eu faço isso? Eu já executo o programa pedindo ao usuário que digite um número de vezes ou a quantidade de alunos que eu quero receber as notas, calcular a média e mostrar o resultado final. Então, essa variável de controle, ela limita o número máximo de iterações, tá bom? Não é interações, é uma palavra diferente, é iterações que significa repetições. Nós estamos já no terceiro módulo da disciplina e a partir de agora todos os exercícios, todas as avaliações, elas vão ser construídas na linguagem C++. Mas durante todas as aulas eu vou mostrar como é a estrutura em algoritmo em Portugal e também como que seria a estrutura equivalente na linguagem C++. Algumas pessoas vão sentir mais facilidade em entender o princípio, né, como funciona as estruturas em algoritmos e outras vão preferir aprender direto da linguagem C++. Mas como eu disse, nas primeiras aulas dessa disciplina, essa ferramenta de construção, né, que é o Portugal, ele é muito próximo da linguagem C++ e de outras. Então, se você aprender em algoritmo, e você tem uma certa dificuldade em programação, você consegue fazer essa transposição, consegue passar do algoritmo para a programação de uma forma mais fácil. Então eu vou explicar em algoritmos, em Portugal, e depois explico na linguagem C++. Muito bem. Em algoritmos, eu tenho a palavra reservada para, e depois eu vou definir a minha variável que vai controlar quantas vezes essa estrutura vai repetir e normalmente ela vai receber um valor inicial que normalmente é 1 e esse valor final vai ser o número máximo de vezes que ela vai ser executada. Então vamos supor que eu quero que esses comandos aqui, né, como é mais de um comando, eu tenho aqui o início do bloco de execução e o fim. Então, tudo que tiver dentro aqui desse início e fim, ele vai ser repetido. Não importa quais os comandos que estão antes ou que estão depois. Quando ele entrar nesse trecho de código aqui, ele vai ficar repetindo até o limite máximo de repetições e quando ele chegar na última, ele segue o fluxo normalmente aqui abaixo do fim. Então eu vou definir uma variável de controle, ela vai receber 1 e ela vai até, por exemplo, 10. Então, esse trecho de código aqui vai ser repetido 10 vezes. Posso também inverter, dizer que a minha variável de controle, que por exemplo pode ser cont ou contador, enfim, qualquer nome que você escolher, desde que siga aquelas regras para criação de variáveis, eu posso dizer que a minha variável contador, por exemplo, vai receber o valor 10, olha só, o sinal de recebe aqui, ó, é uma atribuição. Então, para a minha variável contador, então para contador recebendo de 10 até 1,
faça. Ele vai executar isso aqui, só que ele vai decrementar. Ele vai 10, 9, 8 até 1. Seguindo aqui, na linguagem C++, é diferente essa estrutura. Ela é a que mais destoa dentre as outras estruturas quando a gente compara Portugal e linguagem C++. Para começar, o para em C++ é o for. Até aí tudo bem. Só que aqui na linguagem C++ eu preciso colocar tudo entre parênteses. Então eu abro parênteses aqui no início, fecho no final, e o que vai dentro desses parênteses? Vai os comandos que vão controlar a variável, responsável por contar quantas repetições já foram feitas. Então, por enquanto, a gente vai esquecer desses comandos que estão dentro desses parênteses e vamos focar só na estrutura macro do for. Então é o for, abre e fecha parênteses, e eu abro o meu bloco de execução, que é as chaves, coloco todos os comandos que eu quero repetir aqui dentro e fecho. Okay? Então tudo que tiver aqui dentro vai repetir. Agora vamos voltar aqui à definição da quantidade de repetições. O for, pessoal, ele tem 3 parâmetros, então ele tem 3 partes. Eu não posso chamar de parâmetros porque o for não é uma função. E nós vamos aprender no próximo módulo o que é modularizar código, ou seja, o que é criar funções, que a gente pode depois aproveitar essas funções em outros programas. Então a gente vai reaproveitar esse código. Mas não vamos dizer que são 3 parâmetros, mas vamos dizer que são 3 partes. Na primeira parte eu vou definir qual que é a minha variável que vai controlar esse for, que vai contar a quantidade de vezes que ele foi executado. Lembrando que essa variável ela tem que ser declarada antes, né? Toda variável em códigos da linguagem C++, elas precisam ser declaradas, inclusive informando o tipo de cada uma delas. Então eu vou, por exemplo, definir uma variável que eu vou chamar de contador. Então, o contador vai receber um valor inicial, que pode ser qualquer valor. Normalmente começa com 0, com 1, enfim. Mas isso depende da aplicação, depende do objetivo. Então, essa é a primeira parte. É a parte que eu vou inicializar a minha variável controladora, definindo um valor inicial para ela. Lembrando que esse valor tem que ser que essa variável e esse valor tem que ser do tipo inteiro. Na segunda parte, eu tenho uma expressão relacional. O que é uma expressão relacional? Eu vou ter alguma coisa comparando com alguma outra coisa. E essa comparação é feita por meio de sinal de igualdade, maior ou igual, menor ou igual ou diferente. Enquanto essa condição for verdadeira, esse for vai ser executado. E a cada vez que esse for for executado, eu preciso fazer alguma coisa com essa variável controladora aqui, que é a terceira parte. Eu vou incrementar ela ou eu vou decrementar essa variável. Então, na primeira parte eu inicializo, na segunda eu defino a condição de repetição, enquanto ela for verdadeira, esse for vai ser executado, e quando ela se tornar falso, ele não é executado mais. E na terceira parte é o que eu vou fazer com essa variável de controle sempre que o for executado uma vez. Se eu não definir um incremento ou decremento, essa variável nunca vai receber um valor diferente, então ela não vai... esse for ele vai ser executado para sempre. Ele vai ficar um loop infinito. Não é isso que a gente quer. Seguindo aqui, só para deixar registrado, se eu tenho apenas um comando para ser executado, eu não preciso incluir ele dentro de um bloco de comandos. No caso do Portugal, eu não preciso colocar entre início e fim. E no caso do C++, eu não preciso colocar entre chaves. Muito importante, como eu disse antes, mas vou reforçar. A variável controladora
do for na linguagem C++, ela precisa ser declarada como inteiro. Tá? Em algoritmos, claro, tem que ser numérico, mas em C++ ela precisa ser declarada como inteira, porque ela vai ser incrementada ou decrementada. Se ela for incrementada, a cada repetição ela vai receber mais um, e mais um, e mais um, e mais um, e assim sucessivamente. E se ela for decrementada, a cada repetição ela vai receber menos um, até ela chegar na condição falsa, né, que é aquela segunda parte do for que eu expliquei no slide anterior. Se eu estou incrementando uma variável de controle no for, eu vou colocar na terceira parte do for o nome da variável e o sinal mais. Quer dizer o seguinte, essa variável vai receber ela mesma mais um. Isso se eu estiver fazendo um for, por exemplo, de 1 a 10. Se eu estiver repetindo de 1 a 10. Mas se eu estiver repetindo de 10 a 1, é o contrário, né? Eu vou 10, 9, 8, 7, até chegar no 1. Então, nesse caso, eu vou decrementar a variável. Então, eu vou colocar o nome dela e o sinal de subtração duas vezes. Significa o seguinte, essa variável vai receber o valor dela mesma menos 1 a cada repetição do for. Isso aqui é muito útil, por exemplo, quando a gente quer fazer uma contagem regressiva. A gente vai ter um exemplo ao final dessa aula que a gente vai usar esse decremento. Okay? Mas o mais comum é que seja o incremento, que é o sinal de mais. Vamos a um exemplo genérico que não teria uma aplicação no mundo real, mas só para vocês entenderem como que ficaria o for mesmo em um código. Aqui do lado eu tenho o código em algoritmo e ele está executando esse comando escreva aí 10 vezes. Na primeira execução, o i recebe o valor 1, okay? E ele vai escrever o valor 1. Na segunda repetição, o i ele já passa a receber o valor 2 e ele vai escrever o valor 2. Então, o que esse código faz? Ele escreve de 1 a 10 na tela, simplesmente isso. Se a gente fosse construir isso sem a estrutura de repetição, a gente precisaria de, no mínimo, 10 linhas de código. Aqui, a gente precisa de apenas 2. No exemplo da linguagem C++, ele faz exatamente a mesma coisa, só que tem os recursos da linguagem que a gente precisa usar. Então, i, que já foi declarado, tá bom? Porque isso aqui não é o código completo do programa, isso aqui é só um trecho. A gente precisa fazer o include, usar o using namespace std, abrir a função principal, né, que é o bloco principal do programa, e depois, sim, a gente coloca os códigos. Então, aqui, nesse for aqui, o meu i, que é do tipo inteiro, vai receber 1 na primeira execução. E olha só, como que eu interpreto a segunda parte do for? Então, essa aqui é a primeira. Então, o i vai receber 1, e este for será executado enquanto i for menor ou igual a 10. Então, é dessa forma que a gente lê, é dessa forma que a gente interpreta. Então, i inicialmente vai receber 1, e esse for vai ser executado enquanto i for menor ou igual a 10. É exatamente o que está escrito aqui no canto, em Portugal. Exatamente isso, só que usando a linguagem C++. Então, normalmente, a mesma variável usada aqui na primeira parte do for, ela é testada na segunda parte do for. Então, a condicional dela é testado na segunda parte. Então, isso aqui é uma expressão relacional. Eu estou verificando se o i é menor ou igual a 10. Aí a gente se pergunta, i na primeira repetição é 1. Eu verifico, i é menor ou igual a 10? Sim. Ok. Verdadeiro. Então, enquanto essa condição for verdadeira, eu vou dar um cout, ou seja, vou escrever na tela o valor de i e vou usar um endline para pular para a linha posterior. E aí, ao final desse código aqui, que é o único que vai ser repetido, eu vou executar essa terceira parte do for. O que essa terceira parte do for faz? Ele pega o valor de i e acrescenta ao valor atual dele mais 1.
Ou seja, qual que é o valor de i atualmente? Na primeira repetição, é claro, né? É 1. Então, 1 então, i vai receber ele mesmo, que é 1, mais 1. Então, 2. Na segunda repetição, o i já passa a ser 2. E aí eu faço o teste condicional. Eu esqueço, a partir da segunda repetição, eu esqueço essa primeira parte. Ela só é importante na primeira execução. Mas eu tenho que deixar no código, é claro, né? Pergunto, i, que é 2, é menor ou igual a 10? Sim, verdadeiro. Então, eu escrevo 2 na tela e aumento mais uma unidade. Agora o meu i vai passar a ser 3. E assim sucessivamente. Então esses dois códigos aí, tanto em Portugal quanto na linguagem C++, o que eles vão mostrar na tela é os valores de 1 a 10. Outro exemplo aqui, só que agora eu estou decrementando. Eu estou indo de um valor maior para um valor menor. Na linguagem Portugal é simplesmente inverter. Então aqui eu estou definindo uma variável contadora que eu chamei de cont e ela vai de 5 até 1 e eu vou escrever o valor dela na tela. Então vai aparecer 5, 4, 3, 2, 1. Na linguagem C++, eu faço da mesma forma. Só que ao invés de inicializar cont com 1, eu vou inicializar cont com 5 e a minha condição ela também é diferente. Eu vou executar esse for enquanto o cont for maior ou igual a 1. Primeiro ele vai ser 5, depois 4, 3, 2, 1. E como que ele faz esse decréscimo a cada vez que o for é executado? Por conta dessa terceira parte aqui, porque esse cont é decrementado. Essa variável ela é decrementada. Então, na primeira repetição ela é inicializada com 5, eu mostro 5. 5 é maior ou igual que 1? Verdadeiro. Então eu vou mostrar o 5, pular uma linha e vou tirar uma unidade. Então cont recebe ele mesmo, que é o 5 menos 1, passa a ser 4. Então ele vai verificar. 4 é maior ou igual a 1? Verdadeiro. Então vai mostrar 4, pular uma linha e assim vai executando até chegar no 1. Então ele vai escrever 5, 4, 3, 2, 1. Agora um exemplo um pouquinho mais trabalhado, porque aqui no caso do Portugal eu tenho dois códigos, né? Então, como são dois códigos, duas linhas de comando, aliás, eu vou colocar entre o início e o fim. O que esse trecho faz? Ele vai de 1 até 20. Então ele vai repetir 20 vezes. A cada vez que ele repetir 20 vezes, ele vai pegar esse J naturalmente e vai aumentar mais 1. Porque esse J é a variável controladora da estrutura. Então, na primeira execução, o J vai receber 1. Quando ele for passar para a segunda execução, ele já vai receber 2. Só que dentro desse trecho de código aqui, eu estou também alterando o valor dele. Então, além de receber mais 1 a cada repetição, por conta que ele está dentro do para, que é uma estrutura de repetição com variável de controle, e naturalmente ela já incrementa mais 1 a cada repetição, ele também vai receber mais 1 aqui dentro desse código. E o que ele vai mostrar aqui olha só, ele vai receber 1 no início, depois ele vai receber ele mesmo mais 1, ou seja, vai passar a ser 2, e ele vai mostrar o 2 aqui. Aí ele volta, né? Já chegou no 20? Não. Só que quando ele volta, ele já volta com o valor 3, porque chegou no final, o J era 2. Quando ele volta para executar de novo, já é o 3. Chegou até o 20? Não. Então aqui o J, que era 3, passa a ser 4 e ele escreve o 4. Então ele vai escrever 2, 4, 6, 8 até o 20. Do lado aqui da linguagem C++, acontece da mesma forma. Então eu tenho o J recebendo 1, eu vou executar esse for enquanto o J for menor ou igual a 20, e esse J, a cada repetição, a cada iteração, ele vai aumentar uma unidade. Só que lá dentro do for eu também estou acrescentando mais uma unidade a ele. E eu vou escrever 2, 4, 6, 8 até o 20. Posso reescrever esse mesmo código aqui, com a mesma saída, com uma linha a menos. Como que eu faço isso? Ao invés de colocar esse J recebe J mais 1, eu tiro essa linha de comando daqui, posso comentar ela ou apagar,
E aqui no lugar do J++, eu coloco J recebe J mais 2. Ou J mais igual 2. É a forma contraída de escrever J recebe J mais 2. A saída seria a mesma. Nesse caso aqui, é o mesmo código, só que eu estou invertendo. Vou voltar um slide aqui. Primeiro, eu estou incrementando mais um e depois escrevendo. Nesse próximo exemplo aqui, eu estou escrevendo e depois incrementando. A saída já vai ser totalmente diferente, porque primeiro ele escreve e depois ele aumenta mais um. Então já não vai ser 2, 4, 6, 8 até o 20. Ele vai ser 1, 3, 5, 7, 9, de 2 em 2 também, só que começando com os números ímpares. E aí tem uma curiosidade, porque aqui, pessoal, o meu J vai ser executado, aliás, o for vai ser executado enquanto o J for menor ou igual a 20. Na última execução, ele vai escrever 19, ok? Na saída da tela. Esse 19 aqui vai se tornar 20, porque vai ser 19 mais 1, 20. E quando ele voltar para tentar a última execução do for, já que até 20, né? Esse 20 vai se tornar 21, porque naturalmente essa estrutura, do jeito que a gente implementou, ela vai incrementar mais um. Então, o 21 está fora do limite aqui, porque 21 não é menor ou igual a 20. É falso. Então ele vai escrever somente até o 19. Ok, vamos aos exemplos, né? No exemplo 1, ele está dizendo o seguinte: faça um algoritmo que efetue a soma de todos os números ímpares e que são múltiplos de 3, que se encontram no conjunto de números de 1 até 500. Então, o que ele está dizendo? Eu quero ir de 1 até 500 e somar todos esses números, ou seja, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7, até chegar 499 mais 500. Só que eu não vou somar todos eles, porque ele está dizendo o seguinte: somar todos os números ímpares, ou seja, para começar, de 1 a 500 eu vou somar só os que são ímpares, ou seja, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Só que não basta ser ímpar, ele tem que ser múltiplo de 3. Então o 1 já não entra, nem o 5, nem o 7. Aí vai ser 3 mais 9 mais 15 e assim por diante até chegar no 500. Não vai chegar no 500 porque 500 não é ímpar e nem múltiplo de 3. Ok? E como que ficaria esse código? Em Portugal, vai ser dessa forma. Então eu vou declarar duas variáveis, a variável i e a variável soma. I vai ser a minha variável controladora e soma vai ser a minha variável acumuladora. Gravem esse conceito. Acumuladora é a variável que a cada vez que ele encontrar um número que pode ser somado, ele vai pegar esse número e jogar nesse bolo. Então soma vai receber a soma de todos esses números que podem ser somados nesse intervalo, de 1 a 500. Como é uma variável acumuladora, eu preciso inicializar ela com o valor 0. Então, eu vou executar de 1 até 500, vou repetir esse trecho de código aqui de 1 até 500. E o que tem dentro desse para? Esse para só tem uma linha de comando só, que começa no si e termina no i. Está em duas linhas diferentes, mas é como se fosse uma linha só, porque eu expliquei para vocês no módulo anterior que o comando que é executado a partir de uma condicional, quando ela é verdadeira, faz parte de uma linha só. A gente coloca em linhas diferentes para ficar fácil o entendimento. E olha só, tem um se dentro de um laço de repetição. Olha só, pode isso? Claro, pode. Inclusive eu posso ter um laço de repetição, uma estrutura de repetição dentro de um se. Posso ter uma estrutura de repetição dentro de outra estrutura de repetição. E dentro dessa
estrutura, eu posso ter um se e dentro desse se outra repetição. O que eu precisar colocar uma dentro da outra, eu posso colocar, desde que seja para atingir o meu objetivo. Então, eu estou executando de 1 até 500 e estou usando a variável i para controlar essa execução. Então, de qualquer forma, eu vou de 1 até 500. O meu for vai ser executado de 1 até 500. Só que a cada execução eu vou pegar esse i, que vai receber 1 na primeira execução, 2 na segunda, 3 na terceira, 4, 5 e assim por diante. Eu vou pegar esse i e vou verificar se ele é ímpar e múltiplo de 3. Para ele ser ímpar, eu tenho que pegar o resto da divisão dele por 2. Olha só, operador resto em Portugal. E se for igual a 1, e ao mesmo tempo o resto da divisão desse i por 3 foi igual a 0, então ele é ímpar e também é múltiplo de 3. Então eu pego esse i e faço da seguinte forma: soma recebe ela mesma mais i. Então vamos lá. Na primeira execução, o i recebe 1. 1 dividido por 2 é igual a 1? Resto é igual a 1? Sim. Sim, porque 1 dividido por 2 é 0 e sobra 1. Vamos seguindo. E resto de 1 dividido por 3 é igual a 0? Não. Então o i é ímpar, mas não é múltiplo de 3. Então eu não executo esse comando. Pula, vai para o próximo. Aí ele volta aqui, a hora que chega nessa linha aqui, ele volta para o para, porque tem que executar mais 499 vezes. Ele pega e vai ser 2, né? Porque ele vai incrementar. 2. 2 dividido por 2, o resto é igual a 1? Não. Então ele já nem testa daqui por diante. Chegou aqui no final, não executa, volta para cima. Aí vai para o 3. E recebe 3. Resto de 3 dividido por 2 é 1? Verdadeiro. Resto de 3 dividido por 3 igual a 0? Também verdadeiro. Portanto, soma vai receber ela mesma, que inicialmente é 0, mais o 3. Agora, soma vai ser 3. E ele vai executar isso de forma iterativa, vai passar pelo 4, pelo 5. Aí quando chegar no 6, aí ele vai ver que ele é múltiplo de 3, mas não é ímpar. Então vai pular 7, 8, e quando chegar no 9, aí sim, o 9 é ímpar e múltiplo de 3. Ele vai calcular, soma recebe ele mesmo, que é 3, que foi o primeiro, né, e único, que é ímpar e múltiplo de 3. 3 mais 9, que vai ser 12. E ele vai somando até chegar no último número ímpar e múltiplo de 3 desse intervalo aí de 1 a 500. Depois que ele terminar de executar isso aqui tudo, aí sim ele para, né? Ele encerra o laço de repetição e vai para o próximo comando posterior ao fim do para, né? Que é aqui, e vai mostrar o resultado da soma e fim algoritmo. Ou seja, depois que ele executou todas as repetições, ele sai do laço, sai da estrutura de repetição e segue a execução do algoritmo naturalmente. Como que ficaria isso na linguagem C++? Então, estou declarando duas variáveis inteiras, i e soma, da mesma forma. Inicializei a minha variável acumuladora soma, com 0. Estou executando o for de 1, né, enquanto o for, né, o meu i vai receber 1, e enquanto meu i for menor ou igual a 500, eu vou incrementar esse i. 1, 2, 3, até chegar no 500. O operador de resto aqui na linguagem C++ é o percentual. Então, ao invés de pegar o i e dividir por 2, eu faço i percentual 2. Então, é como se fosse i dividido por 2, mas eu pego só o resto. E o operador de igualdade na linguagem C++ são dois iguais, porque um igual é o operador de atribuição, que foi o que a gente fez aqui na linha 5. A gente atribuiu 0 à variável soma. Então, vou verificar se o resto de i dividido por 2 é igual a 1 e o resto de i dividido por 3 é igual a 0. Se for, vai ser soma recebe ela mesma mais i. Ou eu poderia escrever soma mais igual i. É a mesma coisa desse comando aqui da linha 8, só que é uma forma mais
mais curta de se escrever. Depois que eu fiz todas as somas, eu mostro o resultado dessa soma e encerro o programa. Okay? Segundo exemplo, elabore um algoritmo que receba a quantidade de alunos de uma turma e as notas semestrais de cada aluno. Então, primeiro eu vou receber a quantidade de alunos que eu tenho na turma. Vou usar a estrutura de repetição com variável de controle, porque é um número fixo de repetições. Só que é um número fixo que eu não vou implementar no código. Eu vou ler do usuário e vou colocar esse limite máximo lá dentro do for. Eu vou receber a quantidade de alunos e as notas semestrais de cada um deles, ou seja, para cada aluno eu vou receber 2 notas, vou mostrar a média anual de cada aluno e também a média anual da turma. Para eu calcular a média anual da turma, é a soma das médias de todos os alunos, as médias anuais de todos os alunos, dividido pela quantidade de alunos. Então, a cada aluno que eu for receber essa nota, eu vou receber a nota do primeiro semestre, a nota do segundo, calcular a média anual, que é as duas somadas dividido por 2, e aí essa média anual desse aluno, eu vou pegar essa média e vou acumular numa variável acumuladora. Porque eu vou pegar todas as notas de todo mundo e vou somando nessa variável. Porque senão, se eu não acumular essas médias anuais de cada aluno nessa variável, depois eu tenho que voltar e informar manualmente qual foi a nota de cada um, a média de cada um, para depois calcular isso. Como eu já estou calculando, eu vou acumulando à medida que eu for recebendo de cada novo aluno. Olha só, vou declarar uma variável chamada QAlunos para receber a quantidade de alunos da turma. A minha variável controladora ou contadora, tanto faz. Né? Então, esse count aqui vai contar quantas vezes já repetiu. E esse QAlunos vai ser quantas vezes vai repetir. MS1 e MS2, que são as médias semestrais de cada aluno. A média anual do aluno, que é MAluno. A soma da média, ou seja, eu vou acumulando todas as médias individuais nessa variável. E, por último, a média da turma, que é a soma de todas as médias dividido pela quantidade de alunos. Ou seja, todo mundo que eu acumulei aqui dividido pela quantidade de alunos. Como eu tenho uma variável acumuladora, a primeira coisa que eu faço é inicializar ela com 0. Porque se eu não inicializar, é como se ela não existisse na memória. Eu declarei, mas não inicializei ela. Fora do meu laço de repetição, eu vou perguntar, digite a quantidade de alunos da turma e vou ler essa quantidade. Isso não é dentro do for, é fora do for. Porque dentro do for, eu vou de 1 até a minha quantidade de alunos que eu li aqui em cima. E eu vou controlar a execução desse para usando a variável count. Como são mais de um comando, eu vou colocar esses comandos dentro do início e fim aqui. Para cada aluno, ou seja, para cada repetição, eu vou pedir para digitar as médias do count, aí o sinal de ordinário aluno. Ou seja, esse count aqui vai receber 1, depois 2, 3, isso aqui não para. Tá? Então, como que vai ser mostrado para o usuário? Digite as médias semestrais do primeiro aluno, segundo aluno, terceiro aluno. Então, ele sabe quanto que está faltando para ele chegar até o limite que ele definiu, sei lá, são 20 alunos, até chegar no 20º aluno. Vou receber as 2 notas semestrais, vou calcular a média do aluno, né? Vou escrever essa média, a média do primeiro aluno foi, né, X, e antes de receber as médias do próximo aluno, eu vou pegar essa média aqui do aluno que eu calculei e vou somar ela com o somatório das médias anteriores e vou substituir esse valor aqui no somatório dessas médias. Como é o primeiro aluno, esse somatório é 0. A partir do segundo, terceiro, quarto, aí sim ele vai acumulando. No final eu vou ter a soma de todas as médias de todos os alunos dessa turma aqui. Então ele vai fazer isso aqui para o segundo, para o terceiro, para o quarto aluno, até para o 20º aluno, por exemplo.
Depois que ele fez de todos os alunos e mostrou a média de cada um deles, eu quero mostrar a média da turma. Eu vou calcular a média da turma. Então, mturma recebe a soma de todas as médias dividido pela quantidade de alunos. Mostro essa média da turma e finalizo o algoritmo. E como que ficaria isso na linguagem C++? Aqui eu preciso definir o que é float e o que é int, o que é inteiro. Então, de variável inteira eu vou ter duas. Count para controlar o for e a quantidade de alunos que vai dizer para mim qual que é o máximo de repetições do for. O resto é tudo float, né? As médias semestrais, a média do aluno, a soma das médias e também a média da turma. Preciso também inicializar a minha variável acumuladora com 0. Vou pedir a quantidade de alunos e vou executar o meu for. O meu for vai da linha 9 até a linha 15. Então vamos lá. Esse for aqui, ele vai inicialmente atribuir o valor 1 à variável count e ele vai ser executado enquanto essa variável count for menor ou igual a Q alunos. Aqui que está o pulo do gato. Então não precisa ser necessariamente um número aqui fixo no código. Eu posso substituir por uma variável e ler essa variável antes de repetir esse for. E a cada repetição, o count é incrementado em uma unidade. Aqui dentro do for é o mesmo processamento que a gente já conhece, que a gente fez em outros códigos, para receber as médias, calcular a média e mostrar a média do aluno. Mas a diferença está aqui na linha 14, porque eu estou acumulando a média de cada um desses alunos nessa variável acumuladora. Então ele vai ficar fazendo isso de forma iterativa até chegar no último aluno. Chegou no último aluno, que é a 20ª execução do for, no caso do nosso exemplo, ele vai parar de executar o for e continua aqui na linha 16 como se nada tivesse acontecido. Segue o fluxo de execução do código. Então, na linha 16, ele vai calcular a média da turma, que é a soma de todas as médias de cada um dos alunos dividido pela quantidade de aluno. E ele mostra a média da turma e encerra o programa. Então, é uma explicação aqui da variável acumuladora. Como eu já expliquei antes, a variável acumuladora ela serve para, a cada repetição de um laço, ela somar o valor dela atual mais alguma outra coisa. Quando é variável contadora, é o valor dessa variável mais 1. Quando é acumuladora, é o valor dessa variável mais alguma coisa. Pode ser 1, pode ser 0, pode ser 0,5, enfim. Mas o objetivo da acumuladora não é contar, mas sim acumular valores. Se bem que a variável contadora ela também acumula, só que de 1 em 1. Independente disso, a acumuladora, todas as vezes que eu tiver um problema, que eu preciso repetir um trecho de código e acumular valores, eu não posso esquecer de inicializar ela com o valor 0 antes, fora da estrutura de repetição. Agora um exemplo interessante. Em algoritmos vai ficar um pouco estranho, mas na linguagem C++ vai fazer mais diferença, vai fazer mais sentido para vocês. Então, exemplo. Construa um algoritmo que simule uma contagem regressiva de 10 minutos, ou seja, ele vai mostrar 10 minutos na tela, depois 9 minutos e 59 segundos, depois 9 minutos e 58 segundos. Chegou no 9 minutos, ele pula para 8 minutos e 59 segundos, 8 minutos e 58 segundos, até 0 minutos e 0 segundos. Nesse exemplo, eu vou usar somente duas variáveis, minuto e segundo. Tá? Na primeira, a primeira coisa que eu quero mostrar na tela é 10 minutos. Eu mostro 10 minutos e eu vou usar dois paras, né? Dois laços de repetição, um dentro do outro. Isso aqui vai ser muito comum a gente fazer durante a disciplina. Uma estrutura de repetição dentro de outra estrutura de repetição. A primeira estrutura de repetição ela vai ser dos minutos e a segunda vai ser dos segundos. Por quê? Para cada vez que esse para do minuto executar, para cada uma vez que esse para do minuto executar,
Esse para dos segundos, ele tem que executar 60 vezes. Então, vamos lá. Na primeira execução, minuto recebe 9. Então, a variável minuto recebe 9 e ela vai sendo decrementada até chegar no 0. Só que ela não vai ser decrementada, ou seja, vai para o 8, enquanto esse segundo aqui não receber inicialmente 59 e ir decrementando até chegar no 0. Ou seja, esse para aqui ele tem que ser executado 60 vezes, porque aí ele vai escrever aqui, dentro aqui, né? O minuto, que é 9, que foi a primeira execução do para, e depois vai aparecer aqui segundos, 59. Aí ele escreve de novo o minuto, que é o 9, segundos, 58. De novo, escreva minuto 9, segundos 57. Por quê? Porque ele só vai parar de executar isso aqui quando chegar no 0. Quando ele chegar no 0, ele vai escrever 9 minutos e 0 segundos. Feito isso, ele não vai para o fim algoritmo. Por quê? Porque ainda falta executar mais 9 vezes o laço de repetição aqui dos minutos. Por que 9? Porque vai do 8 até o 0. Então, do 8 até o 0 são 9 vezes. Agora, minuto, que era 9, vai receber 8. Aí ele cai dentro desse laço de repetição dos segundos, que vai começar de novo do 59 e vai ser executado até o 0. E assim, sucessivamente, até chegar no 0 minutos e 0 segundos. Com todas as vezes que eu tenho um laço de repetição dentro do outro, eu executo o de fora, né, que é o dos minutos, e quando eu vou executar o de dentro, enquanto eu não executo ele todas as vezes, eu não volto para executar a segunda vez, que é o de fora. Okay? Agora, na linguagem C++, faz muito sentido isso, porque eu consigo implementar mostrando na tela e limpando a tela. Em algoritmo, se a gente pudesse executar, ia ficar tudo, todas as saídas, né? 10 minutos, 9 minutos e 59 segundos, cada um numa linha. Aqui na linguagem C++, eu consigo implementar isso aqui e esperar entre uma escrita e outra 1 segundo, e a cada vez que ele for escrever, ele limpa a tela e escreve outra coisa na tela. E aí fica parecendo realmente um contador aí. Para fazer isso no Linux e no Windows, são comandos diferentes, tá bom? Essa implementação aqui tem as duas formas, tanto para o Windows quanto para o Linux. Eu comentei as linhas que devem ser incluídas no código para Windows e estou considerando somente a do Linux. Mas para cada linha que eu comentei do Windows, tem a respectiva para o Linux. Então eu vou incluir a biblioteca unistd.h, uni de Unix, std de standard.h, para usar a função que vai esperar 1 segundo. Porque se eu não esperar 1 segundo entre uma repetição e outra, vai ficar tudo corrido, né? Como se fosse milésimos de segundo. E eu quero que a cada repetição ele aguarde exatamente 1 segundo. Então eu preciso parar a execução do programa durante 1 segundo para depois continuar depois que passar esse 1 segundo. Então para isso eu preciso usar a biblioteca unistd. Vou declarar duas variáveis, minuto e segundo. Vou dar um cout inicial, que é o de 10 minutos. Por que eu fiz esse 10 aqui fora do laço de repetição? Porque dentro do laço, eu consegui estabelecer o padrão que o minuto vai sempre de 0 a 9 e o segundo sempre de 59. Aliás, o minuto sempre vai de 9 a 0 e o segundo vai de 59 a 0. Então, esse 10 aqui ele ficou fora do padrão. Eu pus ele fora ali e dentro ali do for do minuto e segundo eu automatizei essa execução. Então, o for dos minutos vai de 9 até 0, né, decrementando, olha só, o decréscimo. E também o for dos segundos vai de 59 a 0, também decrementando. A cada vez que esse for dos segundos for executado, eu preciso esperar 1 segundo para depois limpar a tela e depois escrever minuto e segundo.
Qual que é o comando no Linux que faz isso? É o usleep, aí eu coloco 1 milhão aqui. Por que é 1 milhão? Porque esse usleep é uma função que faz o programa parar de executar temporariamente, por alguns segundos, por microsegundos. Só que 1 segundo é 1 milhão de microsegundos. 1 milhão de microsegundos. Se eu quisesse 2 segundos, aí não seria um contador, né? Que ele não faria de 1 em 1 segundo. Mas tudo bem, se eu quisesse 2 segundos, teria que ser 2 milhões de microsegundos aqui. Então, esse parâmetro aqui dessa função é em microsegundos. Depois que eu espero 1 segundo, né, no Linux, eu também posso fazer isso para o Windows. Só que lá no Windows é a função sleep e não é em microsegundos, é em milissegundos. Então, se eu quero 1 segundo, eu vou passar 1000 como parâmetro. Então, tem essa diferença. Depois que eu esperei 1 segundo, eu vou limpar a tela. Se for no Windows, é o systemcls. Mas como é no Linux que eu estou fazendo, primeiro eu limpo a tela com esse código aqui, tá? E depois eu posiciono o meu cursor lá na primeira linha, primeira coluna da tela. Então, isso aqui, esse 0 e 0, são coordenadas da minha tela. Eu consigo, então, mandar o cursor de texto para qualquer linha e coluna da minha tela e escrever alguma coisa. Nesse caso aqui, eu limpei a tela e em seguida posicionei na linha 0, coluna 0, ou seja, bem no início. E aí sim eu escrevi minutos, 2 pontos, segundos. Quando ele volta para cá, ele espera mais 1 segundo, né? Ele faz o decréscimo dos segundos, espera mais 1 segundo, limpa a tela, posiciona de novo e já escreve. Por isso que eu preciso colocar esse timer de 1 segundo antes dele limpar a tela, posicionar e escrever. Então ele espera, aí depois limpa, posiciona e escreve. Então é como se fosse um comando só, mas na verdade são 3. Então tem que ser nessa ordem aqui para dar certo. Ok? E agora vamos aos exercícios propostos para essa aula. O primeiro exercício está pedindo assim, ó. Faça um programa em C++ que escreva tabuada de multiplicação completa dos números de 1 a 10, utilizando uma estrutura de repetição. Então, você vai fazer a tabuada de multiplicação do número 1. 1 vezes 1 é igual a 1. 1 vezes 2 é igual a 2. 1 vezes 3 é igual a 3. Quando você fizer do 1, você vai fazer do 2. 2 vezes 1 igual a 2. 2 vezes 2 igual a 4. 2 vezes 3 igual a 6. Faz do 2, do 3, do 4, até chegar no 10. Tudo isso num programa só, usando o laço de repetição. Então, tente escrever o mínimo de código possível, explorando a estrutura de repetição como a gente aprendeu. Isso aqui é mais ou menos a mesma lógica do terceiro exemplo, que é o do contador regressivo. Só que aqui é uma tabela e eu não preciso esperar 1 segundo, né? Mas mais ou menos segue a mesma lógica, ou seja, vai ter duas estruturas de repetição, uma dentro da outra. Elabore um programa, Elabore um programa em C++ que determine o valor de S, em que S é igual a essa expressão aqui, ó. 1 dividido por 1, menos 2 dividido por 4, mais 3 dividido por 9, menos 4 dividido por 6, mais. Então, ele vai alternando, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, até o final. Só que eu quero que vocês descubram, além desse valor de S aí, antes disso, vocês precisam descobrir quais são os cálculos que são feitos aqui nas reticências. Qual que é a lógica que tem entre cada um desses termos aqui? 1 dividido por 4, por 1, 2 dividido por 4, 3 dividido por 9. Qual que é a lógica que tem de cada um desses termos até chegar nesse último aqui, que é o limite, né? Que é 10 dividido por 100. Eu quero que vocês calculem esse S, mas antes disso vocês precisam automatizar a construção desses termos. Você não vai escrever uma expressão gigante com todos esses números aí não, mesmo que você descubra qual é a lógica de cada um
desses termos. Se você descobrir a lógica, você coloca isso dentro de um laço de repetição, cria uma variável acumuladora e você consegue fazer esses cálculos aí. Lembrando que a cada repetição ele também alterna, né? Ele uma hora ele subtrai, na outra ele soma. Uma ele subtrai, na outra ele soma. Então é um desafio aí para vocês. Número 3. Uma rainha requisitou os serviços de um monge e disse-lhe que pagaria qualquer preço. O monge, necessitando de alimentos, perguntou à rainha se o pagamento poderia ser feito em grãos de trigo dispostos em um tabuleiro de xadrez, de tal forma que o primeiro quadro, né, pega o tabuleiro de xadrez, coloca lá na primeira casa, né, na primeira posição, de tal forma que o primeiro quadro contivesse apenas um grão. E os quadros subsequentes, né, as posições subsequentes, o dobro do anterior. Então, no primeiro, 1, no segundo, 2, no terceiro, 4, no quarto, 8, no quinto, 16 e assim sucessivamente, até chegar na última casa lá do tabuleiro de xadrez. Então, você precisa saber quantas casas tem um tabuleiro de xadrez para isso. A rainha considerou o pagamento barato e pediu que o serviço fosse executado sem se dar conta de que seria impossível efetuar o pagamento. Aí eu quero saber por que foi impossível pagar, calculando o número de grãos que o monge esperava receber. Lembrando que na primeira casa 1, na segunda 2, na terceira 4, na quarta 8. Então cada casa dessa vai ter uma quantidade de grãos. E eu quero que você some a quantidade de grãos da primeira casa, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, até o final, e mostre para mim quantos grãos que o monge esperava receber por esse serviço. Seguindo. Número 4. Construa um programa em C++ que receba um número inteiro que tem que ser maior que 1 e verifique se o número fornecido é primo ou não. E mostre a mensagem de número primo ou de número não primo. Então, como que eu faço para saber se esse número é primo? Eu vou verificar usando um laço de repetição. Por quê? Um número ele é primo quando ele é divisível naturalmente apenas por 1 e por ele mesmo, ou seja, quando não há resto da divisão. Então, vamos supor que o número é 10. 10 é primo? Não sei, vamos ver. Quais são os divisores naturais de 10? Então eu vou pegar do 1 até o 10 e vou verificar quais números eu consigo dividir o 10, né, de 1 até 10, e vou contar quantos números são divisores naturais. Então eu vou pegar 10 dividido por 1, 10 dividido por 2, 10 dividido por 3, 10 por 4, 10 por 5, até 10 por 10. E vou contar desses trechos, né, desses números, quantos o meu resto foi igual a 0. Ou seja, quantos foram divisores naturais. Se for igual a 2 números que são divisores naturais, aí esse número é primo. Por quê? É 1 e ele mesmo. Se tiver mais de 2, não é um número primo. Exercício interessante esse aí também. Número 5. Construa um programa em C++ que leia um conjunto de dados contendo altura e sexo de 50 pessoas e depois calcule e escreva. Então eu vou receber altura e sexo de 50 pessoas e eu preciso calcular a maior e a menor altura do grupo. Então eu vou receber a altura e sexo de 50 pessoas. A cada vez que eu for recebendo, eu preciso verificar se aquela pessoa, se ela é a maior e se é a menor do grupo. De cara, a primeira pessoa já vai ser a menor e a maior, porque só tem ela. A partir da segunda, aí sim eu vou verificar se aquela altura se é maior que a maior altura que já foi encontrada. Se for, ela passa a ser a maior altura, ou se ela é menor do que a menor altura que foi encontrada. Se for, ela passa a ser a menor altura. Eu também quero mostrar ao final a média de altura das mulheres. Então, todas as vezes que o sexo for igual a feminino, eu vou pegar essa altura e vou acumular em uma variável específica para isso, que é uma variável acumuladora, e no final eu preciso também contar quantas mulheres
participaram dessa pesquisa e no final eu vou dividir o somatório das alturas das mulheres pela quantidade das mulheres. Eu também quero o número de homens, o número total de homens e a diferença percentual entre eles e as mulheres. Ou seja, eu tenho 60% de homens e 40% de mulheres. Ou seja, homens eu tenho 50% a mais que mulheres. É esse cálculo que eu quero que vocês façam. Lembrando que 60 menos 40, né, dá 20%. 20% é 50% de 40%, a metade. Por isso que é 50% de diferença. Número 6. Calcule o imposto de renda de um grupo de 10 contribuintes, 10 pessoas, considerando que os dados de cada contribuinte, ou seja, CPF, número de dependentes e a renda mensal, vão ser fornecidos pelo usuário. Então, para cada pessoa, você vai receber CPF, número de dependentes e renda mensal. Para cada pessoa, você vai fazer um desconto que ele deveria pagar. Né? Você vai fazer um desconto de 5% para cada dependente. Então, se a pessoa A tem 3 dependentes, ela vai ter 15% de desconto. 15% de desconto do salário mínimo. Aí você precisa calcular qual que é a renda líquida dele. Né? Se for até 2 salários mínimos, é isento, não paga imposto. Se for de 2 a 3, paga 5% de imposto. Se for de 3 a 4, paga 10%. E quando eu falo aqui, 2 a 3 salários mínimos inclusive, você precisa considerar que 3,1 salários mínimos já não entra nesse cálculo, mas o 3 já entra, né? Nesse trecho aqui, nesse intervalo aqui de 2 a 3 salários mínimos. Como eu estou recebendo a renda mensal dele, mas o cálculo do imposto é feito em salário mínimo, eu também preciso receber o valor atual do salário mínimo para poder dividir o salário dele pelo salário mínimo e ver quantos salários mínimos ele recebe. Então é um programinha um pouco mais complicado de fazer com bastante informações. Ok, pessoal? Então, por enquanto, por hoje nós encerramos essa aula. Aprendemos o que é uma estrutura de repetição com variável de controle. Nas próximas aulas a gente vai ver a estrutura de repetição com teste no início e com teste no final. Até lá! Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.